Simplicidade. Trabalhamos no primeiro momento explicando sobre o que era simplicidade, o que a Bíblia traz sobre simplicidade, as definições sobre esse termo, algumas orientações sobre a simplicidade. Depois a gente começou falando no Evangelho de Lucas, que foi a parte 2 dessa série, com vários exemplos desde o nascimento de Jesus sobre a simplicidade. E nós ficamos por volta ali do capítulo de número 20 de Lucas, que a gente vai dar continuidade no dia de hoje. Então eu gostaria de orar com você para a gente poder estar entendendo o que o Espírito Santo tem para cada um de nós. Obrigado, Senhor, por essa rica oportunidade, que essa mensagem agora ela venha repleta de revelação para cada um de nós. Que eu diminua, que tu cresças nesse lugar. Somos carentes da tua presença para nos ensinar as Escrituras. Nos ajuda a ter compreensão para a glória e louvor do teu nome, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Abra a sua Bíblia então em Romanos, no capítulo de número 12, versículo de número 3. A gente está trabalhando com uma vida de simplicidade. Estamos na parte 3 dessa série, para concluir essa série sobre uma vida de simplicidade. Romanos 12, versículo de número 3. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhes concedeu. Até aqui, amém. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele traz nesse capítulo falando sobre alguns sacrifícios vivos, e ele vai dar continuidade falando do amor de Deus para com o ser humano, e ele dá alguns conselhos e fala a respeito desse sacrifício vivo de nós prestados a Deus. Porém, é necessário que a gente sempre esteja numa auto-reflexão e compreendendo aquilo que é realmente a graça de Deus sobre a vida de cada um de nós. E quando chega então nesse versículo, especificamente para a gente, porque a carta não estava escrita assim em versículo, mas para que a gente possa entender, quando ele chega então nesse momento da carta, ele diz que a graça de Deus nos é dada e nós precisamos entender essa graça, para que a gente não deixe o nosso coração ensoberbecer, a vaidade tomar conta do nosso ser e o orgulho da nossa capacidade intelectual. Então, é necessário que a gente se coloque com a vida moderada, entendendo que Deus, Ele é o soberano, Ele é o tudo em todos. E para isso a gente precisa então fazer uma análise. E essa análise, Paulo fala o seguinte, e ele vai dizer para todos nós: nem todos, nem façam isso, vocês todos. Essa mensagem seria sem exceção. Ninguém tenha de si mesmo algo como grandioso. Não se olhe como alguém mais importante, ou ache que você é o tudo, e que todas as coisas estão centradas em ti, e que todo o universo vai estar rodeando para você, e que tudo vai conspirar ou contra ou a seu favor, ou que toda a vida está relacionada simplesmente com aquilo que você pensa e quer. Mas tem um próprio conceito, e esse conceito ele deve ser o contrário daquilo
você pensa exatamente agora do que seja, porque tem que ser com modéstia, com simplicidade e principalmente com um grande peso de humildade. Ninguém tem de si mesmo um conceito mais elevado do que se deve ter. Então a pergunta de Paulo entre linhas é: quem é você que pensa que pode ou acha alguma coisa diante da grandeza soberana de Deus? E olha que Paulo era poliglota, tinha todos os dons espirituais e nele estava todo o ministério. E o que a gente vê de muitas mensagens hoje antropocêntricas, quer dizer, tudo centralizado no ser humano, as músicas centralizadas no ser humano, e que tudo está acontecendo espiritualmente por causa do ser humano, e a realidade não é essa. A realidade é que tudo acontece por causa de Cristo, e tudo aconteceu por causa dele e estará acontecendo por causa dele. Se nós estivermos inseridos nesse processo, ele é glorificado e temos o privilégio de desfrutar essa dádiva e essa glória da presença dele eterna para sempre. É claro que antes da fundação do mundo, Deus já nos criou com esse fim, e precisamos então compreender esse processo para que a gente possa ter uma vida mais leve e aceitando que nada somos se não estivermos conectados a Jesus. Nada temos de valor se não for por intermédio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E nada do que venhamos a fazer tem sentido, finalidade, alcance de objetivo, ou é benéfico ou bom, e que resplandece a algo digno de louvor a Deus, se não for por causa de Cristo. Então Paulo diz o seguinte para os romanos: vocês que estão nessas cidades e vendo toda essa glória de Roma, vocês que estão com disponibilidade para ter as melhores coisas nesse tempo, nessa vida, roupas, acessos, embriaguez, bebidas, prazeres, satisfações, tudo que vocês acreditam que é cargos, posições, títulos, isso não tem valor nenhum se você não entender que todas essas coisas foram possibilitadas por causa de Cristo e a glória é toda dele. E se ele colocou a mim e a você nessa posição, nesse cargo, nessa função ou nesse ponto, e se a gente tem alguma coisa, é porque ele é misericordioso, bondoso e que está querendo glorificar o nome através das nossas vidas. Ponto final. E daí então a gente, quando olha ao nosso redor, a gente vê muitas pessoas se exaltando, atraindo a glória para si, se vangloriando, achando que é alguma coisa, que pode todas as coisas, que vai viver para sempre e pode pisar, maltratar, perseguir, oprimir, pode fazer o que bem entender e que vai ficar por aqui mesmo, e que não deve satisfação a ninguém, e que não precisa de ninguém de nada, porque tem todos os bens, riquezas, poder, cargo, tem toda a soberania nessa terra para poder fazer alguma coisa. Paulo chega para os romanos e diz: alto lá, esse conceito não está adequado, vocês precisam, como crentes, como discípulos de Jesus, serem mais equilibrados. Nunca desequilibre. A vida cristã não é 8 nem 80, nem nada nem tudo. Vocês precisam ter uma vida de equilíbrio, porque isso é uma constância em esperança e perseverança para a vida eterna. Amém? E todo esse equilíbrio está baseado de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra. Quanto mais tivermos de palavra guardada na nossa vida, na nossa alma, na nossa intelectualidade, na nossa mente, essa medida de fé
vai nos gerar uma proporção adequada daquilo que nós somos, de quem somos e a nossa identidade em Cristo. Quanto mais distante da palavra, mais orgulho. Quanto mais próximo da palavra, mais humilde. Quanto mais cheios da palavra, mais vive com simplicidade. A arrogância é inversamente proporcional ao distanciamento de Cristo. Pronto. Então, se é uma vida de simplicidade, Paulo vem ensinando, através dessas cartas aos Romanos, como devemos nos comportar e nos autoavaliar, como devemos ter esse autoconhecimento para refletirmos a glória de Deus. O discipulado cristão, ele vai nos convidar para vivermos uma vida de mais modéstia. Você lembra disso? Uma vida de maneira mais modesta, mais humilde, moderada, discreta, mansa, pacífica, desprendida e pura. Quando a gente olha para o crente em Jesus, para o discípulo verdadeiro de Jesus, a gente está esperando algumas características. O perfil de uma pessoa simples é modesta, humildade, moderação, discrição, mansidão, pacificação, desprendimento e pureza. Isso é uma vida esperada daquele que se diz crente. Então precisamos buscar cada vez mais ao Senhor para que Ele derrame essa graça e a gente viva uma vida de equilíbrio. Amém? Quem tem que aparecer e quem é a verdadeira estrela de Davi é o Senhor Jesus. Jesus não chegava nos locais e todo mundo olhava. Ele era uma pessoa que estava comum entre as demais. Ele não tinha nenhum destaque, não tinha formosura. Não falo sobre a beleza, porque aí a beleza é uma questão mesmo de gosto individual. E às vezes o mundo coloca um padrão de beleza que a pessoa tem que estar vestida de uma maneira, tem que falar de uma boa maneira, tem que ter uma formação em algo para poder ter um status, uma posição. Não é isso que a gente está comentando aqui, porque a gente já sabe que isso é tudo bobagem, não passa de trapo de imundície, não passa de nenhum valor se não tiver a presença de Deus para poder, através daquilo que a gente aprendeu, do que a gente absorveu, do que a gente sentiu, do que a gente tem de conhecimento para glorificar o nome do Senhor. Mas Ele coloca uma vida mais amena, uma vida mais simples. E nós podemos ter uma vida mais simples e uma vida feliz, uma vida rica. E por isso, então, que o Senhor ensina. Tem pessoas que se dizem que são ricas, mas são pobres. Já outras que são pobres, mas elas são ricas. Porque a riqueza não está na quantidade de bens materiais, mas naquilo que somos e temos espiritualmente em Cristo Jesus, nosso Senhor. E abra sua Bíblia então em Lucas, no capítulo de número 20. A gente parou lá, está arrumando, você volta um pouco. Quero voltar com você para Lucas 20, versículo de número 25, na parte B. Acho que foi aqui que a gente parou, salvo engano. A gente não chegou a ler esse versículo, mas a gente estava trabalhando sobre esses quesitos que não precisamos nos comparar com ninguém. E ele, nesse capítulo e versículo, ele vai dizer assim: de César responderam a eles. E Jesus diz: portanto, dê a César o que é de César, e a Deus
Então você, crente, não precisa ficar se comparando com ninguém. Ah, porque fulano tem, porque fulano sabe, porque fulano é. Dá a César e Deus. Ele está falando sobre as riquezas desse mundo e a glória eterna, a glória dessa vida, a glória desse mundo e a glória espiritual, a glória de Deus. Então, todo aquele poderio, posição, riqueza, tudo que estava relacionado com a glória do ser humano, é para o ser humano, é para essa vida. Mas o que é de Deus é para ser dado ao Senhor. Então, nunca deixe as coisas dessa vida adentrar na sua, espiritualmente falando. O que é desse mundo é transitório, passageiro, é efêmero, vai ficar por aqui. Ainda que a gente possa usufruir, compartilhar, a gente possa transitar por esses ambientes, e que é bom a gente às vezes sentir prazer, ter coisas e possibilidade dessas coisas, mas isso não é o nosso foco. O nosso foco está em Deus, o nosso Senhor. Então, o que é para César é para César, o que é de Deus é de Deus. E a gente vai chegar num momento eleitoral que muitos não compreendem isso e começam a dar a César o que é de Deus e começam a querer dar a Deus o que é de César. Então, cuidado com esses momentos em particular. A gente não precisa então se comparar com ninguém. Nós somos feitos imagem e semelhança do Senhor. E nessa multiforme graça tem um magrinho, tem um magrelo, tem um gordinho, tem um gordão. Tem um que é moreno, tem outro que tem um cabelo loiro, tem um que tem os olhos azuis verdes, tem negro que é loiro, tem loiro que não é negro. Então, tem um que tem o olho esticado, o outro tem o olho fechado, tem outro que nem abriu o olho, tem um que nem tem olho. Então, nessa multiforme graça, Deus separa um povo para Ele, um povo que Ele ama, que Ele amou e Ele continuará amando, independente dos nossos posicionamentos. E o Senhor então nos convida para a gente ser simples e olhar com o olho dele. Precisamos olhar as outras pessoas com mais simplicidade e a gente se relacionar com elas não pela possibilidade daquilo que elas possam nos dar, mas pelaquilo que elas são. Amém? E muitas vezes existem esses relacionamentos. Dá César o que é de César. César ali na posição de rei, autoridade máxima, ele estava se relacionando que era bom. E muitos queriam se relacionar com os amigos de César porque tinham influência, poder, condições, acessos, mas na realidade não precisaria de nada dessas coisas se estivesse com Cristo, porque o próprio Deus nos coloca nessas posições e nos faz avançar em meio a essas influências. Deus nos manda para poder a gente ser influente no mundo, influenciar os pensamentos do mundo, não ser influenciados. Aleluia. Agora no versículo de número 45, nesse mesmo capítulo, ele vai dar um ensinamento do versículo 45 ao 47, e Jesus então vai chamar a atenção para a vaidade. E essa vaidade é das pessoas, principalmente daqueles que são líderes. Olha o que Jesus vai ensinar e mostrar sobre a simplicidade. Estando todo o povo a ouvi-lo, Jesus disse aos discípulos: cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais e gostam muito de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses homens serão punidos com maior rigor. Ele está dizendo que as pessoas se enchem de vaidade
principalmente aqueles que estão na posição de liderança, independente de qual seja essa liderança. Aqui ele está focado nesses que são conhecedores da lei, esses que são conhecedores da palavra de Deus, e precisamos então ter cuidado, porque se ele estiver com muito destaque, todos estiverem focados na roupa de marca, naquilo que ele tem possibilidade e alcançou, em estrutura física, em bens materiais, em coisas, em posses, tenham cuidado, porque eles gostam muito de ser elogiados, vangloriados, gostam muito de ter serviçais, eles gostam muito de estar completamente visíveis, gostam de fama e querem ocupar as melhores posições. Eles querem chegar no lugar em que ele está sentado nas primeiras cadeiras. Eles querem ser servidos primeiro. Eles querem que tenha muitas pessoas os servindo a hora que eles pensarem e quiserem. E porque conhecem, inclusive, a palavra de Deus, porque existem muitos que nem conhecem a palavra de Deus e vão estar inseridos aqui. Mas, por conhecer, eles acreditam que vão fazer longas orações, começando meia-noite, terminando 3 horas da manhã, e que a rede social vai vibrar com isso. Vai aumentar milhões de seguidores com aquelas orações longas e mentirosas durante a madrugada, inventando um bocado de coisa, e vai finalizar em devorar a casa das viúvas. No final ele pede pix para aquela senhora que é viúva. E para disfarçar, vão fazer orações que as pessoas vão chorar. Esses homens ou essas pessoas serão punidas com rigor, ainda que Deus possa operar através da vida deles e possa curar, libertar, salvar. Deus é soberano, Ele pode usar quem Ele quiser, a hora que Ele quiser, como Ele quiser, aonde Ele quiser, e no dia que Ele quiser, no momento que Ele quiser, para fazer o que Ele quiser e bem entender. Deus pode usar o pagão, Deus pode usar um animal, Deus pode usar um vegetal, Deus pode usar uma pedra, Deus pode usar um pássaro, Deus pode usar um inseto. Imagina se Deus pode usar todas essas coisas, não vai usar o ser humano. Que vai. Porém, cada um vai prestar contas a Deus. Não é porque está acontecendo coisas que está relacionado com salvação. Uma coisa é ser salvo, a outra é ser usado por Deus. A pessoa pode estar sendo usado por Deus, mas não está salvo. E Jesus separa os discípulos e manda de 2 em 2 para poder operar em nome dele, curar enfermos, libertar os cativos dos cativeiros, expulsar demônios. E esses discípulos voltam, e um desses discípulos era Judas Iscariotes, curando enfermos, expulsando demônios. E o que tem a ver com salvação? Na hora da ceia, quem estava ceando com Jesus? Judas Iscariotes. Então, uma coisa é ser usado por Deus, a outra é ser salvo. Nunca mais atrapalhem isso. Muitos estão operando sinais mesmo através de Satanás, e não são poucos. Porém, a gente precisa ficar atento a essas situações. Então, Jesus nos chama a atenção para a vaidade. Para ter uma vida mais simples, o convite é esse. Você vai no capítulo de número 21, agora nós vamos ler do versículo 1 a 4. Nesse momento a gente vai entender que uma vida de simplicidade, Jesus vai enfatizar sobre a falsa generosidade e o fidedigno desprendimento. Então Jesus agora vai adentrar em áreas específicas, e ele já adentrou, e ele vai falar assim: ó, tem pessoas que você está pensando que ela é muito generosa, mas bem eu sei quem são essas pessoas, porque Deus sonda os nossos corações
e prova as nossas vidas. Ele conhece o que está na nossa mente. Precisamos então ter uma vida realmente de generosidade, em desprendimento. Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre. E disse: afirmo que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Tudo que ela tinha de economia, ela colocou no gasofilácio e entregou a Deus. E está falando de dinheiro mesmo agora. Que aqui é uma alegoria, está falando assim que entregou a vida. Não, está falando de dinheiro, está entendendo? Abrir a carteira, pegar o que você tem, pegar lá no banco, botar tudo aqui. É isso que está falando. Só que aquela viúva, o pouquíssimo que ela tinha, que era tudo dela, ela entregou para o sacerdote ou para Deus? Para Deus. Só que vinham outras pessoas muito ricas, com cavalos, charretes importadas do Egito, roupas longas de linho fino, com muitas pedras de ouro e moedas de prata, e colocavam. E na hora que tiraram, todo mundo via e disse: eita, que maravilha, ô glória! Aí Jesus olha e diz assim: eles estão dando o que está sobrando. Então o interesse aqui é mostrar a falsa generosidade. E muitas vezes a gente faz ações de falsa generosidade com os outros, porque a gente está com interesse de alguma coisa. E aí a gente pode entregar que para muitos parece ser algo grande, mas na realidade a gente está querendo aparecer, ou pegar alguma coisa para a gente em troca. Aí Jesus vai no centro da situação. Diz: aquela viúva que veio aqui sem interesse nenhum, ela contribuiu mais do que todo mundo. Ela veio desprendida, sem interesse. E como ela conhecia as Escrituras e ouviu falar, eu penso que Deus é um Deus que é um pai de órfãos e juiz de... não ia deixar ela sem ser abençoada, cuidada, protegida. Hoje, isso é meio que forçado na teologia do medo. Então começa a se pregar uma teologia da prosperidade em obrigatoriedade de entrega daquilo que nós conquistamos através do nosso labor diário, com medo do que Deus pode fazer, da punição para o inferno, daquilo que a gente vai ser amaldiçoado se não fizer, e de todos os demônios que virão com o nome de cortador, migrador, usurpador, gafanhoto, grilo, esperança, devorador. Para com isso, não está falando de gafanhoto, gente. Gafanhotos entravam na lavoura e arrasavam a lavoura. E até hoje a gente vê quando as pessoas não estão com o coração de gratidão a Deus e elas não são generosas. Acontecem essas coisas com maldição mesmo. Agora ficar botando nome em demônio. Se for se for agora na Europa, Zé Pilintra não atua lá, porque aqui só tem Zé Pilintra na Bahia. Aí você sai Zé Pilintra, aí o demônio europeu. Não estou entendendo. Gente, existem essas caixas de demônios, esses demônios que tomam conta da vida de muitos que dão brecha porque estão fora das condições que deveriam diante de Deus. Mas a gente precisa amadurecer a nossa fé. E em nome de Jesus a gente expulsa demônios. Judas Iscariotes, enquanto ele
não estava completamente possesso, ele expulsou o demônio. O que Deus pode fazer com sua vida? Você é um instrumento poderoso na mão de Deus. Mas não prenda o povo com a teologia do medo, para elas ficarem com medo dessas coisas todas. Ela fica apavorada quando vê o gafanhoto no quintal de casa. Aí começa a associar com o texto bíblico que Deus está me abençoando, fica louco. Agora, Jesus ensina o quê? Não deixe de fazer todas essas coisas e continue dizimando e ofertando. A luz está acesa? E quem é que paga a luz? O banheiro tem água? Quem é que paga? Vocês têm água para tomar aqui? Levanta a mão aí que tem água para tomar. A cadeira que você sentou estava limpa? O chão está fedendo? Tem tantas outras coisas na igreja, instrumentos. Tem outras coisas mais que a gente sabe que paga. No pão da ceia, quem é que compra o pão da ceia? E o suco? Você já ofertou algum suco na ceia? Então cuidado mesmo com esses gafanhotos. Que ele pode ser um problema. O grilinho lá em casa está esfregando a perna uma na outra cantando. Estou doido para o porque grilho ele canta em um lugar e ele está em outro. E aí eu ia ficar atribulado a semana toda. Meu Deus, eu não consigo achar esse grilo. Ele vai arrasar com a minha vida financeira. Agora, se a gente precisa dessas coisas e o nosso coração é de generosidade, desprendimento, o que Deus requer de nós na aliança, no tempo da graça, na nova aliança, é tudo. Se no Antigo Testamento a gente lia sobre o dízimo, que é 10%, agora, na nova aliança, é 100%. Se você está com a roupa nova, um sapato novo, se você tomou um sorvete, conseguiu ter algum feijão em casa, Deus é bom demais, deixou você usar o seu dinheiro para isso, porque era tudo dele. Estão entendendo o que é dízimo e oferta nesse tempo? Amém? Aí, como falava um irmão abençoado em outro local, em outra igreja, quem é o patrão que no final de tudo que ganhou, chega para o funcionário e diz: olha, a empresa aqui e nós só vamos ficar com 10%, os 90% é para vocês, funcionários, podem desfrutar aí da glória. Eita! Já pensou que bênção? Se a gente recebesse os 90%? Só que assim que funciona na nossa vida real, é ou não é? Então ele fala o quê? A oferta dessa viúva foi a vida dela completa, e agora ela está vulnerável e dependendo exclusivamente da bondade e misericórdia de Deus. Os outros deram, mas eles não vão passar dificuldades. Está claro essa situação? Amém? Glória a Deus. Agora a gente pode fazer muito mais para Deus, não pode? Podemos fazer muito mais. Muito mais. Deus nunca vai deixar a gente passar necessidade. Nunca. Fui moço e hoje sou velho e nunca vi um servo de Deus passar necessidade, sua descendência mendigar. Às vezes Deus está deixando alguns momentos mais de dificuldade assim, de algo extremo, para a gente poder buscar mais. Ele nos dá sabedoria para a gente lidar com algumas situações e superar, mas Ele sempre vai dar o escape, porque Ele é um Deus bondoso. Vai chegar o recurso de algum lugar. Deus é provedor, você crê nisso? Se Ele é provedor, a gente não pode ser desperdiçador. Ele está provendo e a gente desperdiçando, provendo, desperdiçando, provendo, desperdiçando. Aí ele diz o quê? Aquele que eu dei muito,
tire aquele que eu dei só um talento e bote naquele que eu dei mais, porque ele vai multiplicar. Então vai tirar daquele que está escasso para dar quem tem mais, porque quem tem mais está sabendo administrar o que é de Deus, e é para a vida toda, ó glória. A palavra é essa. Então a gente precisa ser bons administradores do Senhor. E a gente pode fazer tudo isso com a vida simples. A gente pode ser mais simples. Então, na hora que você vier dizimar e ofertar ou mandar o Pix, você se lembra que você participa de uma comunidade que é dividido tudo para todos. Porque se no final do mês estiver faltando 1 centavo para pagar a conta de energia, a gente só tem 2 saídas: não pagar e pagar com multa e juros, ou alguém pagar. E esse alguém é quem? Quem você acha que, se não tiver o dinheiro certinho no final do mês, vai ter que pagar com esse ônus? Cadê o pastor? Eu pago com toda alegria, porque eu entendi o coração generoso. E por que ninguém nunca ligou perguntando se minha casa tinha a feira da semana? O pastor não precisa comer. Ele é um ser zen. E ele fica, Jesus, derrama agora essa glória para eu ficar 40 dias e 40 noites nesse monte. Vocês me amam mesmo? Então apacenta minhas ovelhas. Porque talvez eu tenha coragem de falar isso com vocês aqui, mas tem irmãos que estão entre a gente, que estão com contas atrasadas, sem sapato para calçar, sem o que comer amanhã. Você duvida disso? Então ore pelo seu pastor, porque tem coisas que eu sei que vocês nem imaginam. Aí vocês estão dormindo e eu preocupado, minha mente não para de noite orando. Eu deixei até aqui a barbicha branca para você ver que envelhece mesmo servir a Deus. Mas é maravilhoso. E aí eu olhando no espelho falei, meu Deus, estou ficando velho, esse povo tem me consumido, mas é bênção. Aí Deus manda a minha esposa, falou, que maravilha, eu sabia que ia chegar esse tempo que você ia estar grisalho. Eu falei, só o Senhor é Deus. Esse Deus é maravilhoso, não é? Existe um Deus igual ao nosso Deus? Então glorifique a Ele agora com suas palmas, exalte a Ele, exalte o nome do Senhor. Ele é Deus maravilhoso. Quando eu olho para os outros amigos pastores, eu falei, Deus tem se agraciado de mim, tem me dado pessoas, ovelhas abençoadas, umas cuidam das outras, se preocupam com as outras, se preocupam comigo, estão juntos, estão me apoiando. Existem os entendimentos, na família existem essas coisas, pensamentos diferentes, mas Deus tem colocado um povo que eu sou grato demais pela vida de vocês. Amém? Amém. E isso é simplicidade. Vocês podem se tornar mais simples e nós também, para a gente poder viver, conviver e estar na glória com o Senhor. Agora a gente vai para o capítulo de número 23. Capítulo de número 23, lá no versículo de número 32. E aqui então a gente vai ver uma vida de simplicidade, que Jesus foi crucificado e ridicularizado no meio de 2 criminosos. Aconteceu um episódio aí que o pessoal colocou uma placa dizendo, né? Bandido bom é bandido morto. Isso não atingiu a minha fé em Cristo, porque
O texto diz que tinham dois criminosos que eram bandidos e Jesus estava no meio, mas não era deles. Então, está faltando matar os bandidos mesmo, porque Jesus nunca foi e nunca será. Sendo que um deles vai estar na glória também, glória do Senhor. Não quero entrar nisso para não dar polêmica aí na rede social, a gente não quer entrar nessa discussão, não tem nada a ver. Então Jesus foi crucificado e ridicularizado em meio a dois criminosos, 32 a 35. Dois outros homens, ambos criminosos, o texto é claro, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele e tiraram os sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam, salve a si mesmo, se é Cristo de Deus o escolhido. As autoridades ridicularizando Jesus. Então, quando alguém te fizer uma crítica destrutiva ou chegar para você e te ridicularizar, falar uma piada de mau gosto, dar uma posição que não tem nada a ver com aquilo que você sabe que você é em Cristo, e quando te compararem a pessoas que são pessoas completamente aquém de um conceito, inclusive moralmente humano, nem ligue. Por quê? Porque você é uma pessoa simples e você sabe que não é nada dessas coisas. Jesus, muito pelo contrário, como um homem simples e entendedor da graça de Deus, ele falou: perdoa porque eles não sabem. Mas a gente quer fazer o quê? Se justificar, revidar, retalhar, armar um plano, arquitetar para poder pegar de novo, pensar como é que vai fazer na frente para dar o troco, a desforra. É ou não é? Jesus na mesma hora resolveu o quesito dele ali. Perdoa, eles não sabem o que fazem. Olha que vida simples. Já pensou você ser ofendido e você pensando, dizer: perdoa, Senhor, não sabe o que está falando. É muita simplicidade numa pessoa só. Esse é o nosso líder maior, Jesus Cristo, Senhor e Salvador nosso, Deus nosso e Pai nosso, na pessoa do Filho. Vá para o versículo de número 50, agora nesse mesmo capítulo 23. A gente vai ler do 50 ao 53. Havia um homem chamado José, membro do conselho, um homem bom e justo, que não tinha consentido na decisão e no procedimento dos outros. Ele era da cidade de Arimateia, na Judéia, e esperava o reino de Deus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Então desceu, envolveu num lençol de linho e o colocou num sepulcro cavado na rocha, no qual ninguém ainda foi colocado. Jesus é tão simples, irmãos, que ele foi sepultado num lugar seguido pelos outros. O pessoal no mundo fala assim: eu não tenho nem onde cair morto. Não é? Não tem nem onde cair morto. Jesus. Simples. Deus foi provedor até no momento que ele estava morto. Levantou pessoas para poder retirar ele, embalsamar o corpo, como era do costume dos judeus, não do costume dos egípcios, envolver ele, e ainda ficou num túmulo bom, em um lugar bom e de alguém importante. Então imagine morrer e não saber aonde nem vai ser sepultado. Simplicidade está aí. Não estou dizendo para você deixar de pagar o seu plano funeral, né? É verdade?
Deus vai prover. Aí deixa o problema para a família. Deus vai prover. Aí está lá o acordo com a funerária. Quando eu morrer, cobre de fulano. Vai ficar na memória dos parentes para sempre. Aqui a ideia não era essa, porque Jesus não ia precisar do túmulo, ia? Jesus ressuscitou. Agora, se você crê que você vai ressuscitar logo em seguida da morte, aí é com você, porque na Bíblia não vai falar isso. Vai ter que ficar pagando todo mês ali, ó. Então não vai fazer imprudência dizendo que está escrito nas Escrituras, tá bom? Mas você olha aqui a simplicidade de Cristo. No versículo de número 46 do capítulo 24. 46 do 24. Jesus comprovou que o sofrimento e a ressurreição fazem parte de uma vida com Ele. Olha que vida simples. 24, 46. E lhes disse: está escrito que Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. Jesus falou que ele ia sofrer e ressuscitar. O convite para o discipulado cristão é o mesmo de Cristo: sofrimento e ressurreição. E muitos vêm para o Evangelho achando que vai ter uma vida agora tranquila, serena, tudo vai dar certo, como o pessoal fala, um mar de rosas. Esquece que essas rosas também têm os gravetos e os espinhos, né? O convite aqui é: vocês vêm para mim e eu vou suprir as dores de vocês, eu vou intervir nas labutas, eu vou retirar vocês da infelicidade e eu vou colocar uma alegria em meio à tristeza, e eu vou fazer com que vocês tenham paz em meio à tribulação, mas vocês vão sofrer. É necessário aprender a sofrer. Isso é uma vida de simplicidade. E na era tecnológica de medicações avançadas para analgesia, para não ter dor, a gente quer ter um evangelho sem dor. Então a gente vai caçando versículos soltos na Bíblia e vamos montando a nossa teologia em cima de vitória, sucesso, bênçãos, quando na realidade Jesus falou e estava escrito que ele teria que sofrer para ressuscitar. Quem quer ressuscitar aqui no último dia? Então não preciso nem dizer o que você tem que se preparar, né? Mas em meio a esse sofrimento a gente recebe o refrigério do Senhor, e isso é maravilhoso. Olha o que diz no versículo de número 47: e que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Então, na simplicidade, Jesus afirmou que em seu nome seria pregado o arrependimento. A mensagem do Evangelho é arrependimento. Não existe uma vida de simplicidade com Deus sem arrependimento. O convite bíblico é para nos arrependermos dos nossos pecados. Esse arrependimento precisa ser diário. Quem quer ser discípulo de Jesus precisa ter uma vida de arrependimento, para que possamos receber o perdão dos pecados. A única maneira de sermos perdoados por Deus é nos arrependermos. Deus não vai perdoar aquele que não se arrepende.
é necessário nos arrependermos. A mensagem dos evangelhos é arrependimento. Claro que vão ter tantas outras mensagens, mas o foco principal, o direcionamento de todas as escrituras sagradas é para uma reconciliação com Deus através de um arrependimento genuíno, verdadeiro e real. Se existem mensagens e pregações por aí que falam de tudo e não falam de arrependimento, não é realmente uma vida de simplicidade ensinada por Cristo. No versículo 48, vocês são testemunha dessas coisas. Então, uma vida de simplicidade, Jesus confirma que os discípulos, ou confirmou que esses discípulos seriam suas testemunhas em todos os lugares. A nossa vida de simplicidade testemunha o Evangelho da salvação de Cristo Jesus, mesmo com as nossas bocas fechadas. A nossa vida em testemunho, os nossos comportamentos, ações, as nossas vestimentas, o que a gente faz reflete um testemunho. E quanto mais simples nós vamos resplandecer a Cristo, quanto mais orgulhosos nós vamos mostrar Satanás, quanto mais simples a Jesus. Em que lado a gente quer estar? Se a gente estiver em arrogância, vamos demonstrar as obras da carne, e essas obras da carne, elas vão ser facilmente usadas pelo inimigo, pelo diabo. Mas se a gente estiver andando no Espírito, a nossa vida de simplicidade, testemunharemos o bom perfume de Cristo. E as pessoas vão inalar esse bom perfume de Cristo. O ambiente é salgado, porque nós somos o sal da terra. O ambiente, ainda que esteja em trevas, ele será iluminado. Nós somos a luz do mundo. É na simplicidade que nós encontramos, então, o caminho da excelência. O Senhor nos convida para sermos simples, assim como Ele é simples. Jesus nos ensina a sermos simples, e Ele espera de nós a simplicidade. E a gente sabe que a gente não tem capacidade disso se não for por intermédio do Espírito Santo, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, e da palavra de Deus dominando a nossa vida como um todo, o nosso ser. Amém? Oremos então. Boa essa palavra, Senhor. E a gente encerra essa série de 3 mensagens falando de uma vida de simplicidade. Obrigado por nos ensinar a ser simples e nos colocar na posição de simplicidade. Só conseguimos permanecer nessa posição, Deus e Pai, se o Senhor for conosco, se o Senhor nos ajudar nas nossas fraquezas, nos fazer superar as nossas limitações. O que precisamos então, Senhor, é buscar a Ti enquanto é tempo de achar. Porque a Tua palavra diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E ela também tem uma promessa dizendo: serei achado de vós, diz o Senhor. O Senhor se deixa encontrar por aqueles que buscam. Pretendemos, queremos e decidimos Te buscar em simplicidade. O Senhor é simples. E venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos.